Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, diretor-presidente, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. Por favor, Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo EcoRodovias, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O trimestre foi marcado por algumas conquistas importantes, como a assinatura do contrato de concessão da BR-153 Tocantins-Goiás para exploração por 35 anos e a assinatura pela Ecovias dos Imigrantes do TAM definitivo, que estendeu o prazo de concessão até novembro de 2033, reequilibrou passivos regulatórios, encerrou ações judiciais e incluiu investimentos. Além disso, a partir de 2024, com a aplicação da metodologia de fluxo de caixa marginal, a concessionária deixará de ter risco de receita. Essas duas conquistas aumentaram o duration do portfólio e estão alinhadas com a estratégia de crescimento da companhia. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 3, o tráfego consolidado teve crescimento de 4,4% no quarto trimestre e de 16,8% em 2021. Desconsiderando o início da operação da Ecovias do Cerrado, que iniciou a cobrança de pedágio em novembro de 2020, e as concessionárias Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas, que tiveram seus contratos de concessão encerrados em novembro de 2021, o tráfego comparável apresentou crescimento de 3,3% no trimestre e 10,2% em 2021. Destaque no trimestre para os veículos pesados, que tiveram um aumento de 5%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 4 a evolução da receita bruta, que aumentou de 19,5% no quarto trimestre. Desconsiderando a receita de construção, a receita bruta apresentou crescimento de 5,5%, impulsionada pelo crescimento do tráfego e reajuste de tarifas, destaque para o incremento de R$ 72,2 milhões por arrecadação eletrônica. No slide 5, apresentamos a receita bruta de 2021, que aumentou 16,2%, desconsiderando a receita de construção. Destaque para o crescimento de R$ 453 milhões da receita das concessões rodoviárias. No slide 6, a receita líquida, excluindo a receita de construção, cresceu 4,9% no trimestre
e os custos caixa ajustado totalizaram R$ 272 milhões. O aumento deve-se principalmente aos gastos com consultoria e assessoria técnica e jurídica em função dos estudos de novos negócios para os leilões da Dutra, Triângulo Mineiro, CRT e Concessões do Paraná, e consultoria corporativa especializada, cujo objetivo foi reavaliar o modelo organizacional e propor ações para aprimorar a competitividade e o crescimento sustentável a serem implementadas ao longo de 2022. Os custos caixa ajustado, excluindo esses efeitos, apresentaram um aumento de 11,3%, influenciado pela alta da inflação e custos variáveis do Ecoporto. No slide 7, o EBITDA ajustado foi de R$ 544,7 milhões no quarto trimestre, com margem EBITDA de 62,4%, leve queda em função do encerramento do contrato de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas. O EBITDA ajustado de 2021 foi de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 14,2%, e a margem EBITDA de 66,7%, conforme slide 8. No slide 9, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente no quarto trimestre de 2021, com aumento de 25,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. O lucro líquido foi impactado principalmente pela menor provisão para manutenção e melhor resultado financeiro. O lucro líquido recorrente de 2021 atingiu R$ 381,3 milhões, devido principalmente ao crescimento do EBITDA, conforme demonstrado no slide 10. Os investimentos no quarto trimestre de 2021, no slide 12, totalizaram R$ 1,3 bilhão, incluindo o pagamento de R$ 631 milhões pela Ecovias dos Imigrantes para o encerramento de ação judicial no âmbito do TAN 19, que estendeu o prazo de concessão até novembro de 2033. Desconsiderando esse pagamento, o CAPEX realizado atingiu R$ 644,1 milhões. Os principais investimentos destinaram-se a obras de duplicação e conservação especial de pavimento na ECO 135 e ECO 050 e obras de conservação especial de pavimento na Ecovias do Cerrado. No slide 13, encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 7,6 bilhões, aumento em relação ao trimestre anterior, principalmente em razão dos investimentos realizados no trimestre. A alavancagem, medida pelo indicador de dívida líquida EBITDA ajustado, foi de 3,3 vezes, comparado a 3,1 no terceiro trimestre de 2021. Seguindo para o slide 14, encerramos 2021 com saldo de caixa de R$ 2,3 bilhões. Em 2022, os vencimentos do primeiro semestre já estão equacionados com as emissões da Hold e Ecovias dos Imigrantes no valor de R$ 1,9 bilhão, disponibilidade de caixa e geração de caixa da companhia. No segundo semestre, o principal vencimento está na Ecorodovias Concessões e será equacionado com nova captação. No slide 15, destacamos as rodovias que a companhia está estudando: as concessões federais do Paraná, CRT e Triângulo Mineiro no estado de Minas Gerais, e as alavancas de crescimento da Ecorodovias. A capitalização da companhia no valor de R$ 1,7 bilhão, em conjunto com parcerias em futuros leilões, projetos target que já têm geração de caixa no D0, alongamento do contrato da Ecovias dos Imigrantes, distribuição de dividendos adequada ao ciclo de crescimento e geração futura de caixa permitirão a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro com disciplina de capital, de forma sustentável. Aproveitamos a oportunidade para mencionar que a Ecovias do Araguaia segue com os investimentos em melhorias de pavimento e nas praças de pedágio, com previsão de início da cobrança no quarto trimestre de 2022.
Nos slides 17 a 21, apresentamos os principais indicadores ESG. Destaque para a conclusão dos estudos sobre vulnerabilidades climáticas e pontuação B no CDP, acima da média global. Na revisão do planejamento estratégico, inserimos metas ESG, atreladas à remuneração variável da liderança, com representatividade de até 8% do plano de metas individuais, as quais foram ampliadas, incluindo temas relevantes como a diversidade e inclusão. As práticas ESG adotadas pela companhia garantiram a presença, pelo 11º ano consecutivo, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que seleciona as empresas com o melhor desempenho em critérios de sustentabilidade, governança corporativa, compromissos com a comunidade, estratégia ambiental e climática, entre outros. Mais detalhes sobre nossa agenda ESG podem ser encontrados no release de resultados. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é de Lucas Esteves, do Banco Santander. Bom dia, Guidotti, Andréia, parabéns pelo resultado e obrigado por pegar a minha pergunta. Sabemos que a cobrança do pedágio ainda não começou no Araguaia, mas vocês podem dar uma noção do comportamento atual do tráfego e, adicionalmente, se vocês acham que a malha central da Rumo tem algum impacto no tráfego projetado pela companhia no momento do leilão? Obrigado. Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta, Marcello. Sobre o tráfego da Araguaia, a gente ovviamente está monitorando e o comportamento dele está absolutamente em linha com o que tínhamos visto e tínhamos já contado na época do estudo da proposta. Tá? Então, acho que surpresa não teremos nesse aspecto na Araguaia. E sobre a Rumo, o impacto da malha central já foi considerado nos estudos, obviamente, não era, no total não era um impacto, inclusive, porque pela Araguaia não passam, a safra não é uma componente muito relevante, o impacto não era grande, mas já foi considerado, ou seja, já está no estudo da Araguaia. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. A nossa próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado e, Guidotti, parabéns pelo apontamento como novo CEO do Grupo Eco Rodovias. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à CAPEX, na atualização, né, que foi feita agora no quarto TRI. Um ponto que vocês colocaram na tabela do release mostra ali alguns savings, né, com relação à execução de CAPEX. Pelas nossas contas, se você pegar o CAPEX que foi realizado e quanto vocês conseguiram economizar, a gente está falando de um saving em torno de 20% do CAPEX. A minha pergunta é, primeiro, né, se é possível considerar nesse CAPEX, né, contratado algum tipo de economia. E a segunda pergunta é também relacionado a tráfego, né? Como que vocês estão vendo a evolução de tráfego, dado o cenário de PIB para 2022? Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre o CAPEX, o realizado é o realizado em 21. As reduções dos custos são futuras, são mudanças de projetos, claro, não são muito a longo prazo, mas são nos próximos anos. Mudança de projetos, mudança de quantidades estimadas e já detectadas e capturadas. Então, não se compara o realizado com as reduções
indicadas. Constante o trabalho da Ecovias na avaliação do CAPEX futuro para, assim que possível, assim que o estágio dos projetos avancem, né, de funcionais, passam a funcionais avançados para depois chegar a executivos e a fase da contratação, em todas essas fases a gente capturar economias. Então a gente continua nesse processo. Sobre o tráfego, a evolução está sendo positiva, ou seja, os últimos dados que temos indicam um tráfego de 6%, praticamente acima do realizado em 21. E isso indica uma performance bem acima do PIB esperado para o 21. Então, continuamos otimistas. Acho que o mix de veículo leve, veículo industrial e veículo da safra está dando bons resultados, está se protegendo. Então, a resiliência dos resultados do tráfego está aí, com, obviamente, toda a parte de reajustes tarifários, está vindo conforme cada contrato de concessão. Então, a primeira impressão do ano e as expectativas são boas. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citibank. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta em relação à dívida, né? Eu vi que vocês aumentaram a alavancagem nesse trimestre, a tendência de continuar aumentando a alavancagem, mas teve uma mudança de perfil da dívida, né? Foi aumentada a quantidade de dívida atrelada em IPCA e redução da atrelada em CDI. E as dívidas que foram emitidas para refinanciar as que estão vencendo agora foram emitidas em CDI. Eu queria saber um pouquinho se teve alguma mudança de estratégia da alocação de indexadores no perfil da dívida, e se vocês têm alguma ideia de projeção, né, de quanto vocês pretendem colocar em CDI no curto prazo, no longo prazo, visto o aumento da taxa aí nesse curto prazo. Felipe, bom dia, obrigado pela pergunta. A companhia tende sempre, como estratégia, a manter um nível de dívida atrelado ao IPCA mais relevante. Nós temos os fluxos das receitas todos linkados ao IPCA. E para nós faz sentido ter essa preponderância do IPCA. Normalmente o IPCA nasce nos projetos com debêntures de infraestrutura. Mas é evidente também que temos que olhar as condições de mercado. Às vezes não tem os mercados do IPCA não está muito aberto e vice-versa. O IPCA aumentou, tivemos a emissão da Ecovias da Araguaia, né, que é 15 anos, IPCA mais 6,6, que é hoje, considerando o valor de hoje, é um ótimo nível de taxa por 15 anos. Nas holdings, a gente tem mais acesso ao CDI, então as dívidas de holding estão sendo roladas a CDI. Estamos completando 2 rolagens, uma ontem na Ecovias de Infraestrutura e Logística, cancelamos uma dívida que foi capturada a CDI mais 4 e estamos rolando com a menor, já praticamente amortizando parte da dívida, CDI mais 2 de 5 anos. Então, a estratégia é isso. Nas holdings tem mais acesso ao CDI, mas nos operacionais, onde a dívida serve para financiar os projetos e projetos que têm receita atrelada ao IPCA, a gente prefere manter IPCA mais. Perfeito, obrigado. E eu tenho mais uma perguntinha, se me permitir, sobre competição. Eu queria que você desse um pouquinho de cor para a gente. Quanto que vocês estão vendo de competição nos próximos leilões e principalmente qual é a participação estrangeira nessa competição, né? E quais os fatores do estrangeiro ou estar entrando muito ou não estar participando nesse momento. Felipe, o grau de competição varia a depender que tipo de projeto é. Projetos menores, programas estaduais, talvez tenham participação
de projetos mais regionais, empresas que se juntam em construção, talvez, e possam participar, programas em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Minas. Os programas federais viram no passado pouca competição, nós, outros players já conhecidos, CCR, Pátria, Arteris, enfim, e tende a permanecer dessa forma. Nós estamos vendo grandes movimentos de novos estrangeiros entrando, apesar que os grandes operadores estrangeiros já estão no Brasil. Os nossos controladores, o controlador da Arteris, da Atlantia, o próprio Pátria com investidores estrangeiros, já estão operando no Brasil, tá? Mas de fato não parece, não se vislumbra a entrada de muitos mais estrangeiros. Mas estou falando do setor de rodovia. Em outros setores, com certeza não. Aeroportos já tem, de novo, e nas rodovias já estão os principais operadores estrangeiros, né? Perfeito. Muito obrigado pelas respostas, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, da JP Morgan. Pessoal, bom dia. É uma pergunta sobre reequilíbrio de Covid. Vocês estão em discussão ainda? Tem alguma expectativa de timing ou resolução nesse sentido? Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta. No âmbito das concessões federais, a discussão está avançada, já tem uma metodologia, uma regulamentação e as discussões estão começando, tá? para inclusive poder ser equilibradas via tarifa. E no âmbito de São Paulo, a discussão ficou um pouquinho mais adiada, mas no nosso caso a gente teve uma agenda bastante intensa nos últimos meses para assinar o TAM da concessionária Ecovias, e isso tirou um pouco de atenção, mas retomaremos também essa discussão em São Paulo. Obrigado. Perfeito, Guidotti, obrigado. Só para esclarecer, seria só via tarifa no âmbito federal, e se puder passar algum indicativo de qual deve ser a magnitude aí desse eventual aumento? Não, a forma de equilíbrio tecnicamente pode ser via tarifa, escalonado, é mais simples. Não é um valor, não são valores muito relevantes. É isso que nós, por sorte, tivemos no âmbito federal, diferente, talvez aqui em algumas concessões em São Paulo, mas no âmbito federal, a maioria das concessões performou relativamente bem durante a pandemia. Então, não são valores relevantes. Perfeito. Obrigado, Guidotti. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, favor digitar *1. Por favor, aguardem novamente enquanto recolhemos novas perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Simões, da Credit Suisse. Bom dia, Guidotti, André, tudo bem? Obrigado pela minha pergunta. Eu queria perguntar a respeito desse reajuste de preço dos insumos que vocês colocaram no release. Quais foram as premissas que foram usadas? Se vocês estão considerando o preço maior durante toda a curva, se consideram normalizando? Porque eu esperaria talvez um valor um pouco maior do que alguma coisa perto de 1% do saldo total do CAPEX. Obrigado. Henrique, bom dia. Obrigado pela pergunta. Esses reajustes são calculados sobre o inteiro valor do CAPEX hoje, evidentemente. Então, eles capturam a variação até hoje. Nós temos premissas de volta no médio prazo a valores de inflação normalizados, tá? Então, é claro que a gente vai ter que acompanhar e ver se perdura o aumento, se continua a aumentar mais e, eventualmente, refletir isso. Mas, a nosso ver, o ajuste que foi feito reflete os preços até agora e sobre todo o nosso montante de CAPEX. E, no médio prazo, a gente volta a ter uma confluência dos valores com a inflação, né? Isso que nós justamente, inclusive, por ter essa cobertura também na receita.
a gente estima. E vamos acompanhando, obviamente. Por outro lado, a gente trabalha nas eficiências, nas economias que também aparecem, como eu falei antes, conforme você vai avançando no projeto. É meio que uma forma de controlar ano a ano essas variações. Como vocês veem, não é nada de relevante, de grande. Acho que temos o CAPEX bem sob controle, temos total capacidade de reagir e de gerenciar esses movimentos sem grandes impactos para a companhia. Perfeito, obrigado, Guidotti. Não havendo mais perguntas, encerramos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de retornar a palavra à senhora Andréa Fernandes para suas considerações finais. Andréa, pode prosseguir. Agradeço a participação de todos e eu e o time estamos à disposição caso tenham dúvidas. Uma boa semana para todos. Obrigada. A teleconferência da EcoRodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.